O quinto elo trata dos nossos instrumentos de medida, nosso corpo, nossa sensorialidade. É representado por uma casa com 6 janelas na roda da vida. Suas aberturas representam a visão, audição, paladar, olfato, tato e mente abstrata. É como se o macaco do terceiro elo ficasse preso dentro da casa, espiando pelas janelas, um pouco acuado devido à limitação das paredes. Contemplar o quinto elo é observar nossos instrumentos de medida. Nos tornamos observadores do conjunto dos nossos sentidos. O quinto elo tem uma grande conexão com a ciência, porque os cientistas criam e utilizam muitos outros sentidos eletrônicos. Projetam e constroem instrumentos para detectar, identificar, medir os mais diversos fenômenos. Por exemplo, quando lecionei no Departamento de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, acompanhei o desenvolvimento de um medidor de radiação solar construído por um aluno. Criamos uma nova relação com os objetos à nossa volta na forma de um medidor de radiação solar. Quanto mais inusitados e precisos os instrumentos de medida criados, mais perspectivas de observação da realidade surgem e com elas as mais diversas análises, aplicações e avaliações. Por mais sofisticados que sejam, tais instrumentos não têm condições de oferecer uma visão final da realidade. Por isso, as teorias científicas se sucedem com o passar do tempo. Nenhuma teoria poderia abarcar todas as possibilidades. Sua Santidade Dalai Lama costuma brincar dizendo que os cientistas são pouco céticos, pois sustentam muitos enunciados como se fossem inerentemente verdadeiros, ou seja, como se dessem solidez ao conjunto sempre cambiante de ideias, nascido do encontro dos nossos olhos com os objetos, percebidos como externos e autônomos em sua manifestação. Podemos contemplar uma conexão direta entre o que se estuda no quinto elo e a física quântica. O físico Niels Bohr, um dos representantes dessa escola, usa os termos ambiguidade e não ambiguidade para evidenciar suas proposições. Ele diz que a filosofia natural trata de forma ambígua a questão da medida das coisas, a questão da aferição da realidade. Para superarmos a ambiguidade, é necessário percebermos que a separação, a distinção entre o objeto e o instrumento de medida é arbitrária. Nós, arbitrariamente, dizemos: eu corto aqui, essa parte é o objeto e essa outra é o instrumento de medida. Observando a história da ciência, Bohr se deu conta de que um fenômeno é composto pelo conjunto interdependente formado pelo objeto e o instrumento usado para conhecê-lo, mais o observador, no caso o cientista, e suas teorias. Quando resolvo dizer que aquilo que vejo é o objeto, estou colocando nele as propriedades do fenômeno, mas na verdade nunca tenho o objeto como algo que eu possa ver separado, porque só posso vê-lo através dos fenômenos que surgem conjuntamente com o instrumento. Então, quando o objeto interage com o instrumento, surge um evento cognitivo com aparência de evento externo e concreto. Esse evento é completamente inseparável da forma como foi construído pelo olhar do cientista, ou seja, pelo modo como a relação ocorreu. Se eu tirar um instrumento que propicia o espaço de encontro ou interface entre sujeito e objeto, o evento não acontece. Se eu trocar um instrumento, terei outro evento. Na filosofia, encontramos essa mesma compreensão na obra de Kant. Ele afirmava ser impossível conhecer o objeto em si. Dizia que tal conhecimento é inatingível para a razão. A mente funcionaria com base em uma certa percepção dos fenômenos, como um conjunto de asserções nascidas a partir da intuição,
transcendental e a priori de tempo e espaço. Ou seja, uma primeira interface entre os sentidos físicos e a realidade exterior, um local de encontro. Posteriormente, já mediados por categorias transcendentes do conhecimento ou da razão, os objetos que aparecem externamente como fenômenos surgiriam internamente como conceitos, uma abstração de fato. Há uma frase clássica no pensamento de Kant, na qual ele afirma que os conceitos sem objetos são vazios, enquanto que os objetos sem conceitos são inexistentes, ressaltando a interdependência desse duplo grau de realidade. Voltando à física, pensamos que estamos medindo uma partícula de um átomo qualquer e que a propriedade é da partícula. No entanto, a propriedade é do experimento como um todo. Se fizermos outro tipo de experimento com outro aparelho, teremos outro resultado, algo diferente. Então vamos dizer que aquela partícula tem duas propriedades. Até aí tudo bem, contanto que elas não sejam contraditórias. Quando encontramos propriedades contraditórias, ficamos surpresos. Niels Bohr diz que só conseguimos superar essa ambiguidade se, ao descrevermos a partícula, também o fizermos em relação ao instrumento de medida utilizado. Além disso, é indispensável descrever o experimento, as teorias e perguntas do cientista que compuseram esse processo. Portanto, para Bohr, aquilo que vemos como partícula é inseparável do equipamento experimental, do experimento, das perguntas e paradigmas, teorias que o cientista utiliza. Muito antes da filosofia de Kant e da física quântica de Bohr, os budistas